Irmãos, essa passagem, muito conhecida, diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele o negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Nas versões aí de Mateus, se não me falhe a memória, ou até mesmo em João, diz que Pedro o negou com maldições. Com maldições, irmãos. É forte isso. Lucas suaviza, dizendo que ele não o reconheceu em nenhum dos 3 momentos. Mas sobre maldições ele negou Jesus. Essa passagem, irmãos, que eu acredito que todos que estão aqui, aos que estão em casa, já ouviram de alguma forma alguma pregação, algum texto bíblico, alguma mensagem no entorno desse momento da vida de Pedro. E essa noite eu quero falar sobre as lágrimas de quebrantamento. O versículo 62 nos diz que Pedro chorou amargamente. Essas lágrimas é um testemunho poderoso do arrependimento consciente de Pedro e mostra a fragilidade do ser humano diante das pressões da vida. Pedro, um discípulo que andava próximo de Jesus, experimentou tudo o que Jesus poderia ter compartilhado com ele. Mas esse momento quebrou Pedro em todos os aspectos, o seu coração. Quando Jesus foi preso, Pedro, que havia estado com Jesus, chegou a dizer que todos poderiam negá-lo, mas ele jamais o faria isso. Ele chegou a dizer assim: ainda que todos venham deixar o Senhor, eu jamais o farei. Pedro era um cara ousado. Mas nós podemos ver que por 3 vezes ele negou o Senhor Jesus. Assim que o galo cantou, ele se lembrou das palavras do Senhor. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Bom, esse choro amargo de Pedro foi um choro de arrependimento, de quebrantamento. Há uma frase do A.W. Tozer que refletiu sobre essa experiência de Pedro, dizendo que o arrependimento genuíno é o reconhecimento profundo de que fomos infiéis ao amor de Deus. Ou seja, quando Pedro, ele chora amargamente, ele está reconhecendo que foi infiel ao amor profundo de Deus.
compartilhei até em uma das lives com os irmãos que o amor de Deus não é circunstancial. Eu não posso mensurar o amor de Deus pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Porque se eu mensuro o amor de Deus pelas minhas circunstâncias, o amor de Deus é mensurável. É possível medir o amor de Deus. Sendo assim, irmãos, não mensure o amor de Deus pelo que você está vivendo hoje, nem amanhã, nem nunca. Seja como você estiver, muito bem em todos os aspectos da vida, ou não tão bem assim. Deus não te deixa porque tudo está ruim, ou não está com você porque tudo está bom. Se for assim, eu estou mensurando a soberania de Deus. Deus não está comigo porque tudo está bem, ou só por isso. Jó é um exemplo disso. Tudo estava bem, Deus estava com ele. Tudo estava mal, Deus estava com ele. Jó é um exemplo de que não é possível medir o amor de Deus por mim. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou limitado. Sendo assim, ele está nos dizendo, o autor, que nós reconhecemos quando nos quebrantamos, que somos falhos, pecadores e precisamos nos arrepender. As lágrimas de Pedro não foram meramente por uma tristeza, porque ele se sentiu culpado, uma mera consciência culpada. Por isso que a expressão amargamente. Eu encontro isso amargamente quando... Por que está Paulo? Deus quer que eu fale alguma coisa sobre Paulo. Quando Isaías, tem nada a ver, né? Tudo bem. Quando Isaías vai falar para Ezequias que ele iria morrer. Eu falei isso a semana passada, retrasada, enfim. Ele vira o seu rosto para a parede, chora, ora diante do Senhor, chora, e o texto diz, e ele chorou amargamente, profundamente, genuinamente, verdadeiramente, quebrantado. Há uma segunda frase do príncipe dos pregadores, não sou eu. Não sou eu. Vamos todos ler essa frase? As lágrimas de Pedro não era só, o que foi que eu fiz? Não. Ao mesmo tempo que ele estava chorando amargamente, ele estava retornando à essência da sua relação com Deus. O autor do Peregrino diz que um coração que se torna suave e sensível à ação de Deus também se quebranta diante dele. Uma próxima frase do Dietrich Bonhoeffer. Tá ótimo. Oi? Bom, né? Discípulo. Esse homem viveu o nazismo. E ele diz que somente quem chora diante de Deus sabe o valor do perdão. Irmãos, é sobre isso. Quem nunca derramou uma lágrima diante de Deus, por isso que não consegue nem perdoar, nem a si mesmo, nem aos outros. O grande pregador Billy Graham também disse que o quebrantamento é o primeiro passo para a cura espiritual. Sabe o que é quebrantar, irmãos? É se quebrar.
é se prostrar, é ser como um vaso na mão do oleiro, deixar que ele quebre e refaça do jeito dele. Então, se você de fato quer algo extraordinário na sua vida, isso não é uma fórmula de bolo que faz isso e que vai dar certo. Não, é a Bíblia que nos garante. Deus está perto dos que têm coração quebrantado. Quanto mais quebrado, quanto mais contrito, mais Ele se aproxima. Quanto mais humilhado, mais Ele exalta. Quanto mais humilde diante de Deus, Ele reconhece quem é você. Então Pedro está chorando amargamente, colocando seu coração diante de Deus, porque ele sabia que precisava de uma cura diante do próprio Pai. E o primeiro passo é se quebrantar. Deus não quebra ninguém que não quer, de fato, ser quebrado. Ele só habita num coração de carne. Porque num coração de pedra, ele deixa. Ou ele faz um transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Em que o Espírito Santo dele possa habitar. Mas aí é mais doloroso. Mas tem gente que tem um coração tão duro, mas tão duro, que eu diria que até o transplantar vai ser só um milagre. Às vezes precisa ver o que para mudar a sua vida em Cristo. Aquela máxima, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Tem as suas verdades. Porque eu conheci algumas histórias de algumas pessoas que, depois de muito tempo de miséria espiritual, no meio de uma miséria espiritual, que agora reconheceu Deus. No meio de um fogo em que estava ali Pedro, agora eu reconheci que aquela voz que me disse que eu iria negar, agora eu reconheci realmente quem eu sou. Quantas pessoas no leito de hospital que ali ela vai reconhecer Jesus. O ano passado, eu acho que eu compartilhei isso aqui, eu estava no Lira, estava dando aula, eu recebi uma mensagem difícil, irmãos, de que uma professora que me ajudou muito quando eu passei por umas dificuldades, muito, uma mulher que entrava às 7 horas da manhã na escola e saía às 10 horas da noite. E um câncer apareceu na vida dela, bum, assim, rápido. E ela passou a ser uma paciente com dias abreviados. E naquele dia, Alex foi comigo, naquele hospital que trata de pacientes paliativos. Obrigado, meu Espírito Santo. E a irmã dela me mandou mensagem dizendo assim, olha, faz uma visita para ela. Ela gosta muito de você, então vamos lá. Falei, vamos lá, Alex. Vive uma experiência agradável. Difícil, mas agradável. Sabe qual era a mensagem nossa? Jesus. Jesus. Eu falei de Jesus para ela em outros momentos. E outras pessoas, certamente que sim. Mas naquele dia, foram os últimos suspiros dela. Em poucos dias, 2 dias depois, se não me falha a memória, ela faleceu. Naquele dia, nós falamos de Jesus mais uma vez e fizemos a pergunta que fazemos praticamente todos os domingos aqui nas células. Você quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Irmãos, a dor nos fragiliza, nos sensibiliza, mas não precisamos para tanto.
Porque, na verdade, para alguns, o coração fica ainda mais duro. Porque, Deus me deixou. Por que Deus me abandonou? Não, não foi Deus. Ele sempre quer que todos nós fiquemos perto dele. Pedro, então, reconhece naquele exato momento a sua fragilidade e ele, então, se aproxima de Deus. Eu quero, nessa noite, ressaltar algumas coisas que eu aprendo nesse texto, com a vida de Pedro, que eu não coloquei aí não, tá bom? Não é sobre o quanto eu estou pronto, primeiro, mas o quanto quero estar. Primeiro, não é o quanto eu estou pronto, mas o quanto eu quero estar. Porque no versículo 33, se você olhar nesse texto aí, confira aí. Mas ele respondeu, Pedro, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Estou pronto. As lágrimas do quebrantamento podem nos ensinar nessa noite que não é sobre estar pronto, mas o quanto eu desejo estar. Porque tem pessoas que acham que já estão prontas, que já estão acabadas. O projeto de Deus sobre a sua vida acabou, finalizou. Eu ainda não preciso aprender mais nada, porque eu já sei, eu já conheço, eu já tenho experiências, eu já sei o suficiente, eu já estou pronto para ir contigo até a morte. Que isso? Que isso, irmãos? Não estamos prontos. Não estamos. Não estaremos. Quando eu digo que eu estou pronto, é sinal de que eu não estou nada. Quando eu digo que eu já sei, é sinal de que eu não sei menos ainda. É aí que a soberba e a arrogância às vezes brota no coração dos que estão prontos. Não é sobre já estar, é quanto eu estou almejando ficar pronto. Como? Olha a ousadia de Pedro, aí já não era ousadia, já era uma questão mesmo de compreensão do reino. Estou pronto para ir contigo até a morte. Deus está nos ensinando nessa noite que o quanto você deseja ficar pronto. O que você está fazendo para ficar pronto? O que você, ou quem e como você está buscando a Deus para ficar pronto? Todo final de um processo de busca tem um resultado, mas só tem resultado se houver busca. Quando vocês me buscarem de todo o coração, não pela metade, não meia boca, não só aos domingos à noite, quando me buscarem de todo o coração, eu vou me fazer ser achado por vocês. Por isso que tem gente procurando Deus, não está achando. Só encontra Deus se for de coração quebrantado, de coração contrito, de lágrimas derramadas de quebrantamento. E aí você vai entender que não está pronto, eu não estou pronto. Esse que vos fala, eu não estou pronto. E não estarei. Até o dia em que ouvi do meu Pai, vinde bendito do meu... Vem para cá, vem. Aí lá, quando chegar lá, acabou. Lá, acaba. Você não está pronto? Eu também não. Agora, o quanto você está disposto a estar? Sim, porque às vezes nós queremos algumas coisas em Deus, mas não queremos fazer nada para. Paulo, falando aos Efésios, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos
a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, lançadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e astúcias de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4. A hora tem gente que está para cá, que hora que vai para lá, tem hora que está firme, tem hora que está assim, tem hora que está bem. Você sabe por quê? Porque às vezes nós estamos medindo a nossa fé, a nossa espiritualidade, de acordo com como eu estou. Eu peço todos os dias a Deus, para que nunca diga no meu coração, nem na minha vida, estou pronto. E você não vai ouvir isso. Não estou. Não estarei. Não sou super-homem. Não sou super-pastor. Não sou o pastor inabalável. Você acha que eu não tenho angústia, não? Oxe, o baiano saiu aqui. Tem, irmãos. Eu nunca vou fingir para você ou para vocês, para nenhum de nós aqui, que o pastor é inabalável. É o super crente, power. Mentira. Se houver alguém assim, é mentira. Mentira para vocês, viram? A lágrima de quebrantamento nos ensina. Jesus intercede por nossas fragilidades. Deus. Verso 31, verso 32 e verso 40. Dessa passagem aí, ó. Olha a Bíblia aí, irmãos. Pelo amor de Deus, senão se eu falar besteira, o Espírito Santo está aqui na frente, vai me corrigir. Simão, Simão, verso 31. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Verso 40. Chegando ao lugar, eles lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Pedro chorou amargamente, estava demonstrando que também é nesse momento que Jesus intercede por nossas fragilidades. O que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, é que Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, discípulos, pressuponho, para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por vocês? Não. Por você. Por você. Ele poderia, mas eu roguei, orei, intercedi por todos. Mas o que tem a ver? Deus conhece você pessoalmente. Ele sabe das suas fraquezas. Deus não trata o que é particular no coletivo. É com você, as suas dores, as suas mazelas, as suas necessidades. Quando foi no coletivo, eu vi que Satanás quis vocês, mas eu sei quem é você, Pedro. Eu sei que você não está pronto. Eu sei das guerras que você passa. Eu sei das suas lutas internas. E por isso, orei por você. Não porque ele era o queridinho. Não porque ele era o melhor. Não porque ele era mais íntimo. Não, pode ser que isso também. Mas essencialmente, porque Jesus conhece pessoalmente cada um deles e sabia da fragilidade de Pedro. Deus sabe da sua, da minha, da nossa. E Ele nesse exato momento intercede.
Ele suplica. Paulo vai dizer que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva diante de Deus as nossas orações, irmãos. E essa semana, como sempre, Deus acolhe as nossas orações. E Jesus deve, como um bom advogado, fiel, como diz a canção, ele deve ficar lá diante do Pai. Ô Pai, ó Deus, ô meu Paizinho, chegou uma oração aqui, chegou essa aqui com lágrimas, com quebrantamento, com um coração contrito. Vamos lá, vamos responder? Porque ele recebe, ele intercede. João capítulo 17 diz que Jesus já orou por você. Ele já orou por você antes de você existir. Se quiser conferir, leia depois João capítulo 17, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último, não é, mas é. Não basta andar com Jesus, temos que nos converter. Não basta estar aqui, tem que se converter. Porque Jesus disse para Pedro: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Verso 32. Como assim, pastor? Espera aí. Pedro estava 3 anos com Jesus, quase 3 anos. Jesus está aí indo para a morte, para a crucificação. Pedro ainda não era convertido. Eu sempre fiquei assim com esse texto, Jesus, mas é o que é. Pode pegar a versão que você quiser, é isso. Porque tem gente que está andando com Jesus e acha que já é dele. Tem gente pregando para Jesus ou sobre Jesus e acha que isso já é. Não é, irmãos. Não é sobre o que eu faço, é quem eu sou nele. Não é sobre o estar aqui, é pertencer a Ele. Pedro andava com Jesus, falava de Jesus, viu os milagres de Jesus. Jesus entrou na casa de Pedro, curou a sogra. Será que foi por isso? Curou a sogra de Pedro. Foi no monte da transfiguração, viu o extraordinário de Deus. Pedro foi o primeiro a dizer: ah, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, jamais eu vou me afastar do Senhor, eu vou estar contigo. Pedro andou sobre as águas, mas Pedro não era convertido. Tem gente que acha que é porque está fazendo ações religiosas. E vai fazer isso por 20, 30 anos e nada vai mudar na vida porque não é convertido. E como que eu sei, pastor, se eu sou e se eu não sou? Ah, pelos frutos. Pelos frutos. Se não está dando fruto, não se converteu. É só isso, biblicamente. É só mais um religioso. E como que eu sei que eu estou produzindo? Você sabe. Para de achar justificativa que você sabe. Uma árvore que não produz fruto, Jesus corta. Sabe quando Pedro se converteu? Foi nas lágrimas amargas. Se não é pelo amor, é pela dor. Foi nas lágrimas amargas. Tanto que ele fica todo chateadinho em João capítulo 21, quando Jesus pergunta por 3 vezes se ele o amava. Aí na terceira vez ele fica, a versão na linguagem internacional diz assim, ele ficou magoado. Tipo assim, que isso, Senhor? Eu sei que eu falei no ano passado. Ele lembrou as 3 vezes, mas Jesus não estava falando sobre isso. Porque ali no grego é outra situação, mas aí também não cabe, Deus abençoe.
E os frutos de Pedro? Irmãos, quando esse homem se converteu, Jesus, irmão, quem é convertido, os frutos aparecem. Não é sobre andar ao lado. É sobre ele estar em você. Quando Pedro se converteu, o Espírito Santo desceu, porque ele já havia recebido o sopro de Jesus. Pedro foi tão ousado, mas tão ousado, irmãos, que ele não mediu palavras com a pregação dele. A primeira pregação em Atos ali de Pedro, ele fala do que Cristo fez na vida dele. 3.000 pessoas reconhecem Jesus como Salvador. Pelos frutos os conhecereis. E não contente, o segundo sermão de Pedro, mais 5.000 pessoas. Jesus! Aí nós achamos que é só isso, né? Não, irmãos. Não é isso. É sobre cuidar dos discípulos. Pedro assumiu a liderança dos discípulos. Pedro liderava os discípulos. Pedro pregava a palavra de Deus. Ele escreve 2 epístolas falando das suas experiências com Deus. Mas tudo isso aconteceu por meio e através das lágrimas amargas. Sem quebrantamento verdadeiro, não há manifestação divina. Sem lágrimas genuínas diante de Deus, não há presença divina. Sem se converter, não há mudança. E converter, irmãos, é mudar a rota mesmo. Deixar tudo para trás. Eu concluo, e fui rápido mesmo, faltavam mais 5 pontos. Eu falei isso aqui uma vez quando eu estava falando de Eliseu. Quando eu me converti, eu tinha uns CDs top para a época. E um deles hoje, eu acho que valeria aí hoje uns 10, 12 mil reais para mais. Para mais. Foi uma produção do Cidade Negra. Não sei quantos conhecem, né? Passado aí. Eles produziram poucos exemplares desse CD, que eu agora não lembro o nome. E eu tinha um desses. Hoje, pelo menos 12 mil reais. Quando eu me entreguei a Jesus, se eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, taquei marreta em tudo e joguei no lixo. Joguei no lixo. Eu vi essa semana, irmãos, o seguinte. Deus não habita em coisas velhas. Deus não habita onde tem sujeira. Ele habita em um coração puro. Tanto que Ele faz tudo novo. Uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, se as coisas velhas do passado é do passado, então quebra tudo. Sai quebrando tudo e joga fora. Mas custa dinheiro, ei, foi pago um alto preço por você e por mim. Então tudo que prende-me no passado, joga fora.
Porque isso pode ser a marra do diabo na sua vida. E não vai ter prosperidade, crescimento espiritual. Você pode jejuar, você pode chorar, se tiver presa à marra do passado. E aí você pode divagar em sentimentos, em coisas, em bens. Pedro sabia que ele precisava mudar o seu coração. Jesus disse assim: Pedro, deixa os teus barcos aí e vem me seguir. Ah, Senhor, mas eu tenho muitos barcos. Ah, Senhor, não tem como deixar essas coisas não, irmãos. Quem não está disposto a deixar, não tem condições de seguir Jesus. O evangelho é um convite à renúncia. Não é um convite ao oba-oba. Vem para Jesus e vai ser próspero. Mentira. Aqui você não vai ouvir isso não. Não essa prosperidade aí. E não que Deus é contra a prosperidade. Lógico que não. Isso é um evangelho barato e mentiroso. Vem para Jesus e tu vai ter cruz para levar. Vem para Jesus e tu vai ver o que é ter vida. Vem para Jesus e renuncia o teu passado e tu vai ver o que é vida. Não é isso que você tem vivido não. Ah, mas eu tenho tudo. Deus está querendo dizer assim: você não vai ter nada. E quando você não tiver nada, aí você vai ter tudo. O evangelho é sempre do contrário. É quando eu me acho fraco que eu sou forte. É quando eu acho que eu tenho nada, é que eu tenho tudo. É quando eu acho que eu estou pronto, que eu não estou pronto. Deus está te convidando nessa noite a derramar lágrimas amargas. E eu quero te convidar a se colocar de pé e vir aqui à frente no nome de Jesus enquanto estivermos cantando essa canção. Vem aqui à frente no nome do Senhor Jesus. Você que deseja reconhecer Jesus como Salvador, reconhecer Jesus como seu Senhor, saia do seu lugar e vem aqui à frente no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, aleluias, Pai. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, no nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente no nome de Jesus. Os nossos líderes de célula vão sair do lugar e vai vir aqui à frente orar por você no nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Mais alguém nessa noite? Esse é o convite de Jesus, tá? Glória a Deus. Hoje é dia de lágrimas amargas. Deixar tudo no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Mais alguém nessa noite? Vem, sai do seu lugar. Não tenha medo não, tá? Não tenha medo de reconhecer Jesus como Salvador. Meu segundo convite é para você que talvez esteja afastado do Senhor, distante de Deus. Saia do seu lugar e reconcilie com o Pai. Volte para o Pai hoje. Você está respirando, está ouvindo. Vem andando no nome de Jesus. Saia do seu lugar e reconheça Jesus como Senhor, Salvador. Reconcilia com Deus nessa noite, no nome de Jesus. Oh Deus, oh Jesus, move o coração de Deus, quebrantar o coração, traz o céu pra nós. Aleluias, glória a Deus. Mais alguém nessa noite? Pode sair do seu lugar, não tem medo não, tá? Jesus fez isso com Pedro. Glórias a Deus, Pai. Aleluias, Deus.
Pai Santo, Deus bendito que estás nos céus, exaltado e glorificado seja o teu nome, Deus. Os teus filhos estão aqui no altar do Senhor. O Senhor conhece os seus corações, sabe das suas vidas, sabe das suas trajetórias diante do Senhor. E nessa noite, Pai, eu rogo ao Senhor e peço ao Senhor Jesus que o Senhor escreva ou reescreva, Pai, a história dos teus filhos no nome de Jesus. Pai, que haja reconciliação, que haja, Deus, transformação, que haja quebrantamento, que teu nome seja, Deus, exaltado por meio e através dos teus filhos. Eles conhecem o Senhor, eu creio no nome de Jesus. E essa noite, Pai, estão se colocando diante de Ti. Que o Senhor, Deus, reescreva e escreva uma nova história. E que o Senhor os abençoe. No nome santo de Jesus, que nós oramos e entregamos os Teus filhos. Amém, amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Oh Deus, move o coração. Glória a Deus. Quebrantado coração, traz o céu pra Oh Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo.